Cara, olha só. É claro que eu não posso contar assim uma trajetória de uma vida toda em muitos detalhes, porque senão essa live ia durar por uns 2 dias, né? E a galera tem mais o que fazer. O que a galera mais quer, mais do que saber de mim, são as tais técnicas, né? Sim, Mas calma, aquilo. eu preciso te falar um negócio para te deixar feliz. Eu, quando conheci o Tristan, eu li uma entrevista dele que o sonho dele era aparecer o Brad Pitt em Troia. Ele já tem o corpo do Brad Pitt em Troia. E tem uma galera aqui no chat falando que você tá a cara do Brad Pitt. Porra, agora pelo menos o ego já está bem, né? Agora vamos ver se a gente deixa o espírito e a alma junto com o ego também. Mas olha só, primeiro assim um pouquinho, né, eu resumi da minha trajetória para vocês e depois por que eu quis trazer essa história toda aqui para cá, para o Brasil, né? E essa história que eu divido hoje com o Thiago 100% aí. Se eu só para dar em números assim um raio-x para quem ainda para as pessoas que eu não conheço ainda, filmes falando rapidamente da parte profissional e aí depois falar da minha trajetória na atuação. Eu fiz 11 filmes de longa-metragem, né? Mais ou menos meio a meio entre Brasil e Estados Unidos, né? Desses 11, eu tenho muito, muito orgulho de falar que todos tiveram uma vida muito boa, todos foram lançados, foram comercializados. Para quem trabalha com cinema, a gente sabe que fazer o filme nem é o mais difícil. O mais difícil é depois ele ganhar vida, ele ser lançado, ele ser distribuído, chegar numa sala de cinema, num canal de televisão, né? E para o meu orgulho, assim, a minha batalha em cada um desses 11 projetos, ela foi até o final, com exceção, para eu ser 100% justo, dos últimos 2 longas que eu fiz, porque eles foram rodados logo antes da pandemia, né? Inclusive, com o próprio Thiago Carvalho, que foi o School, né? A Máscara de Anhangá. Aliás, o School já foi lançado em mais de 10 países. Ah, Mas porra. eu não sei nem se o Thiago está sabendo, Não! mas, meu amigo, a sua carinha está em mais de 10 países. Então, parabéns, te dando uma notícia boa também. Mas ele ainda não foi lançado no Brasil, porque no Brasil ele ainda está fazendo o circuito dos festivais, né? Então, desses 11 que eu citei, falta 2 ainda para terem essa vida comercial total. O School já começou e o Mestre da Fumaça ainda deve levar mais algum tempinho, que eu acho que eles estão esperando a situação estabilizar um pouco mais na indústria de cinema, né, para daí conseguir lançar. Então, eu tenho muito orgulho. Acho que os filmes mais conhecidos, que talvez alguns dessa que estejam assistindo aí já tenham visto ou ouvido falar, com certeza o filme, um dos quais eu tenho mais orgulho, que é o Alguém Qualquer, que foi um filme finalista para o Oscar em 2016. Né? Então ele quase representou o Brasil como o melhor filme estrangeiro no Oscar. E depois um outro filme que para mim foi uma experiência marcante e divertidíssima, que foi o Tropa de Elite 2, em que eu trabalhei como diretor de segunda unidade, treinando e preparando as cenas de ação, né, com todos os soldados do BOP. Então, esses, assim, eu estou falando desses filmes porque são os que tiveram uma projeção maior e talvez a galera possa conhecer. Videoclipes, eu fiz mais de 200, então eu não vou aqui ficar citando todos os videoclipes que eu fiz, é lógico. Eu só acho que vale a pena mencionar o DVD do Nazi, o Vivo na Cena, porque ele foi indicado ao Grammy, né, no Grammy Latino, que foi um DVD inteirinho que eu dirigi. E para quem está antenado na indústria da música, o Grammy Latino é tipo o Oscar, basicamente, da indústria da música. Né? Então, dos videoclipes que eu dirigi, eu tenho muito orgulho desse trabalho. Muita peça de teatro também. A minha última peça que eu escrevi e dirigi também estava em cartaz um pouquinho antes da pandemia, literalmente, né? Poucos meses antes dessa pandemia estourar. E filmes de curta-metragem que eu também não sei, né, cara? Filme de curta-metragem a gente para de contar depois que faz uns 10 ou 15. E aí, sei lá quantos eu fiz na minha trajetória. Então, assim, falando profissionalmente dos filmes, dos projetos que eu fiz, acho que em números, né, isso dá uma ideia para a galera. Agora, falando rapidamente da minha carreira acadêmica, e até para explicar um pouco o meu contato com esse tal método ou sistema do Stanislavski, eu comecei a atuar bem molequinho, né? O Thiago sabe disso, eu comecei com 6 anos de idade, e eu comecei num programa que era bem, bem conhecido no Brasil. Eu comecei num programa que era um clássico da televisão, era um atorzinho mirim no Rá-Tim-Bum, naquele Senta que lá vem a história. Então eu tenho certeza que pelo menos meia dúzia da galera que está aqui nessa live
deve ter assistido ou deve pelo menos saber o que é o Rá-Tim-Bum. Depois, a partir da adolescência, minha vida começou a ficar uma bagunça entre Brasil, outros países e tudo mais, mas eu ainda consegui fazer muito teatro e muito cinema independente aqui no Brasil, né? Quando chegou o momento de fazer faculdade, e agora eu vou fazer um meia-culpa aqui, vou confessar uma coisa muito feia, mas é que se eu não confessar, não dá para entender o meu contato com o método, né? Quando eu estava lá nos meus 16, 17 anos, galera, entendam uma coisa, eu já atuava profissionalmente, vamos dizer assim, né, há 10 anos. E claro que ao longo desses 10 anos eu também fui estudando, fazendo curso de teatro aqui, curso de teatro ali, teatro de escola, todos esses workshops aí que a galera até hoje ainda faz bastante. E eu até confesso que no início eu nem fiz por vontade própria, né? Foi muito interessante assim, a maneira que eu comecei a estudar artes. A minha mãe, eu devo muito, muito a ela. Assim, o Thiago conhece minha mãe muito bem. É certamente uma das pessoas mais iluminadas e cultas que eu conheço nesse mundo, né? Ela é uma enciclopédia ambulante de todas as artes que você possa imaginar. E aí, quando eu estava fazendo o Rá-Tim-Bum, a mãe brasileira tradicional geralmente é uma mãe bem coruja, né? Tem esse sangue latino, essa herança latina, e ia ficar toda feliz se o filho tivesse no Rá-Tim-Bum, né? Aí eu lembro um dos meus primeiros grandes traumas artísticos da minha vida, é que minha mãe um dia virou para mim bem compenetrada e falou: Tristan, você está gostando de fazer isso? Eu falei: porra, mãe, eu estou adorando. Eu acho que por mim eu faço isso a vida inteira. Afinal de contas, como ator, eu estava lá brincando de faz de conta, ainda ganhando para isso, né? Eu ganhava para ser criança, né? Que é coisa melhor do que isso. E aí minha mãe virou para mim e falou: bom, então vai fazer esse negócio direito porque tá horrível. Vai aprender a fazer isso. E é claro que eu fiquei chocado, não é o que uma criancinha quer ouvir aos 6, 7 anos de idade, mas muito tempo depois, com mais maturidade, eu entendi o grande presente que ela me deu, né? E aí ela me colocou em tudo que era curso que vocês podem imaginar, gente. Eu tinha que fazer dança de salão, balé, piano, violino, violão, música, tudo, teatro, né? Então, tudo que dava para fazer, artes marciais, porque a minha mãe, vindo dessa tradição russa, na Rússia, eu não sei se quem está ouvindo aqui sabe, mas arte é levado muito a sério, né? A arte para os russos é tipo futebol para o brasileiro, assim, uma coisa muito, muito, muito destacada, né, na formação do russo. Não é à toa que os maiores grupos de balé são de lá, grupos de teatro são de lá, grandes músicos são de lá, grandes filósofos, escritores, pintores, né? Porque realmente com todos os defeitos que toda nação e cultura pode ter, eles levam a arte muito a sério, né? Então minha mãe levava e eu comecei a estudar muito. E aí quando eu fui fazer faculdade, eu achava que eu já sabia tudo de atuação, cara. Porque para mim, atuar para câmera, né? Eu achava que bastava eu ser desinibido e ser natural, sabe? Essa história que o pessoal fala, não, ele é muito orgânico. E eu era muito desinibido, eu era muito orgânico, né? Eu não fazia aquele teatrão na frente da câmera. E aí eu decorava rapidamente as minhas falas. Eu era muito bom para lembrar as marcações do diretor. E pronto, eu achava que a atuação era isso. Eu estava lá desinibido na frente da câmera. Eu achava que se era para ter uma atuação forte e marcante, era só gritar bastante na cena. Aquelas cenas mais dramáticas em que o ator assim se descabela e grita, eu achava, pô, isso é cena de Oscar, né? Então eu achava que eu estava pronto, não tem mais o que aprender de atuação. E eu achava que se fosse para fazer teatro, era só eu fazer tudo igualzinho que eu fazia para a câmera, só que muito maior, como o pessoal fala. Então eu imposto mais a voz, eu me movimento mais assim, né? Tudo. E é isso, a atuação é isso, não tem segredo, é isso aí. Mas é claro que eu tinha os meus ídolos, né? Eu tinha atores que eu achava brilhantes, já desde moleque. Então eu olhava as atuações da Meryl Streep, por exemplo, do Daniel Day-Lewis, da Hilary Swank, e eu achava, cara, esses caras aí, eles são iluminados. Isso daí, eles são seres humanos de uma outra espécie, né? Não dá para fazer isso que eles fazem, isso é talento puro e tudo mais. Então, deixa eu ficar aqui entre os mortais. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive um privilégio enorme de fazer faculdade no lugar que eu considero, hoje em dia, a maior e melhor escola de artes do planeta, que é a CalArts, né? California Institute of the Arts. Alguns dos maiores nomes da música, da dança, do teatro, do cinema passaram por lá. Então, aquilo para mim foi talvez, provavelmente, o maior divisor de águas na minha vida.
E aí eu fui fazer o meu primeiro semestre de aula de atuação na CalArts. E para minha surpresa, você até já deu um teaser aí para a galera, né? A professora que daria o meu primeiro semestre de atuação era uma atriz que já tinha ganhado um Oscar de melhor atuação, alguns anos antes, uma mulher chamada Kathy Bates. Eu não sei se a galera aí já ouviu falar. Deveria, se não ouviu, deveria ter ouvido falar. Se você é ator ou atriz, tem alguns nomes aí que você tem que saber quem são, né? A Kathy Bates, ela ganhou o Oscar pelo trabalho brilhante que ela fez num filme chamado Louca Obsessão, né? Um filme baseado num livro do Stephen King, que é um suspense incrível, assim. E ela ganhou o Oscar por aquele papel, mas ela já fez vários trabalhos maravilhosos, né? Com muito destaque. Um dos mais pop foi no Titanic, né? Todos os ricos no Titanic eram chatos. A única senhorinha mais gordinha, bem legal, era a Kathy Bates, a legal que protegia a Kate Winslet e tudo mais. É bom falar de Titanic, eu acho que tem mais chance do pessoal ter assistido do que o Louco Obsessão. Mas o que aconteceu? Eu fui para a aula com a arrogância e a petulância de um ator de 18 anos de idade que achava que já sabia tudo. Sabe aquela idade cruel que você acha que você é o dono do mundo, ninguém vai te ensinar mais nada? Aí, quando eu chego lá, eu já tomo o primeiro susto vendo a Kathy Bates ali. Nesse momento, a petulância já diminui, assim, né? Porque fala, porra, não tem como você ser petulante com uma atriz desse calibre. E aí a mulher começou a dar as aulas dela. Tiago, quando ela começou, eu percebi, desculpa menores de idade presentes na live, mas eu vou falar palavrão, eu percebi que eu não sabia porra nenhuma de atuação. Sabia nada, nada. Essa coisa que eu falei de ser desinibido, de decorar texto, isso não era nada. Tanto que a Kathy Bates nunca, nem sequer citou isso nas aulas, cara. Nunca. E aí é claro que uma série de fichas começam a cair. É óbvio que esses grandes atores, pensa numa atriz como a Meryl Streep, que eu acabei de citar, uma deusa da atuação. Você acha mesmo que ela chega naquelas performances decorando o papel? É claro que não. Isso é a última das últimas das preocupações da Meryl Streep. Ela tem que fazer 800 mil coisas antes para chegar naquilo ali. Todas as coisas que dão o escopo, a musculatura da performance que ela está criando e desenvolvendo. E com as aulas da Kathy Bates, eu entrei em choque. Para mim foi muito, muito traumático. Primeiro, porque eu vi que eu não sabia nada, tive que aprender tudo do zero, né? Segundo, porque como quase todo mundo aqui dessa live, todo mundo, eu já tinha ouvido falar de Stanislavski no Brasil, eu já tinha lido o livrinho de Stanislavski, e eu jurava que eu sabia o que era Stanislavski. E quando essa mulher foi dando lá o beabá, o tintim, eu falei, como assim? Tudo que eu aprendi de Stanislavski antes não tinha nada que ver. Mas nada a ver. Aquela história que falam aqui no Brasil de memória emotiva, que você tem que pensar no seu cachorro que morreu para chorar. Nada, mas nada. E aí eu fiquei indignado. Eu falei, não pode ser. Eu já estudei Stanislavski. Não é isso que ela está falando. Ela está inventando. Aí a desgraçada ia lá e pegava o material do próprio Stanislavski, me mostrava, falava, tá aqui. É isso. Gente, tá aí mesmo. O pior é que tá aí. Tá tudo escrito, tudo documentado, tá tudo ensinado. A gente só detonou, distorceu e deturpou a coisa toda no Brasil por N motivos que não vem ao caso aqui a gente elaborar, porque não é o objetivo dessa live, né? Mas eu acho que dessa experiência traumática com a Kathy Bates, o grande trunfo que eu tirei foi que todos os meus ídolos, eu tirei eles um pouco do pedestal no sentido de que finalmente, eu consegui olhar para aquelas performances maravilhosas e eu agora sabia que existia um caminho para chegar lá. Então eu sabia que o Marlon Brando, o Daniel Day-Lewis, a Hilary Swank, o Heath Ledger, eu sabia que não era um acidente, não era um milagre, não. Eles tinham um sistema, assim como um músico, assim como um bailarino, assim como um escultor. Eles tinham uma metodologia para compor aquelas performances. E é claro que isso dá medo no ator, porque você percebe que ser medíocre ou não ser medíocre passa a ser uma escolha sua. E isso é uma coisa meio complicada. Eu me lembro que uma vez, quando eu dava aula de atuação, nem sei se você sabe dessa história, Thiago, mas mais uma anedota aí para você contar para a galera.
Teve um cara assim muito querido que estava fazendo aula comigo, aí ele desistiu. Foi bem no início, assim, quando eu estava dando aula, né? E parou. Aí eu fui lá, liguei para ele, né? Falei, ô, fulano, que houve? Você não está conseguindo vir nas aulas? O horário está ruim? Você não gostou? O que está acontecendo? Ele me deu uma resposta, cara, que eu nunca esqueci. Eu não soube responder para ele na hora, e eu acho que talvez hoje em dia eu também não soubesse ainda. Ele virou para mim e falou assim, Tristan, todas as coisas que você está me apresentando lá são maravilhosas. São maravilhosas. Eu estou surtando com tudo. O problema é que elas dão um trabalho danado, elas vão exigir muito de mim, e eu não quero mudar. Me deixa onde eu tô, me deixa confortável onde eu tô, achando que eu já sei atuar, decorando meu textinho. Deixa eu fazer isso, deixa eu continuar achando que o Daniel Day-Lewis é um gênio que nunca dá para chegar nisso. Me deixa quieto. E eu não soube como responder. Talvez até hoje eu não soubesse, né? Porque é isso, né? Quando você entende as possibilidades de uma criação artística, e quando você percebe que essas possibilidades estão ao alcance da tua mão e que só dependem de você, aí a porca torce o rabo. Porque daí você saca que aquelas performances incríveis e inesquecíveis podem ser as tuas performances. Mas é claro que elas não vêm da noite para o dia. Elas vão exigir uma dedicação, uma disciplina, um amor, uma paixão, uma visceralidade tua ao longo de muito tempo, assim como um pianista não se faz da noite para o dia, um ator também não se faz, né? E então eu acho que esse foi o grande divisor de águas. É claro, a partir do contato com a Kathy Bates, eu tive só um semestre com ela, né? Aí eu mudei, rompi todos os paradigmas, né? Nunca mais na vida parei de atuar. Depois eu voltei, quando eu concluí o bacharelado, que eu fiz 2 bacharelados, aliás, eu voltei para fazer uma especialização também em teatro e performance na Universidade de Harvard, que com certeza todo mundo que está aqui nessa live já ouviu falar, né? E tive a chance de estudar com um dos maiores gênios de pesquisa teatral da atualidade, que o Thiago também conhece, né? Um cara chamado Martin Puchner, né? E a Harvard é a única que tem convênio oficial com o Teatro de Arte de Moscou. E posso falar uma coisa para ficar me achando aqui nessa live, Thiago, ou você vai me censurar? Não, pode falar, pode falar. Peraí, uma pausa dramática para acender aqui. Essa especialização que eu fui fazer, eu já era professor, né, do Instituto Stanislavski na época, e já tinha fundado ele no Brasil. O Thiago já era, acho que até meu aluno, talvez, quando eu fui fazer essa especialização, Sim, não tenho sim. certeza. Cheguei a te dar um material sobre Butô que você queria levar para lá. Ah, legal. É que faz tanto tempo que eu já começo a confundir os cálculos, cara. E eu acho que o legal para todo mundo que está na live, especialmente os brasileiros que estão na live, não sei se é todo mundo brasileiro ou não, é que eu fui o primeiro brasileiro na história a fazer essa especialização e você não pode se inscrever para ela. É proibido. Tem alguns cursos na Harvard que são assim, eles não aceitam inscrição. Você só pode participar se você for convidado, né? Então o Martin Puchner, por conta do meu trabalho, ele me convidou para ir para lá. E o segundo, acho que grande trunfo assim para minha vaidade pessoal é que era uma especialização aberta única e exclusivamente para quem já tivesse ou mestrado ou doutorado. E na época eu não tinha nenhum dos dois. Isso foi antes de eu fazer o mestrado, né? Então eu me senti incrivelmente honrado, né, de ser convidado para essa especialização, estudar performance e pesquisa teatral mais do que eu jamais tinha estudado na minha vida, o que a Harvard exigiu de mim. Eu acho que eu envelheci uns 20 anos só naquela especialização de tanto trabalho que tinha que fazer. E aí, alguns anos depois, eu voltei para o ambiente universitário, achava que a Harvard ainda não era o suficiente, e fui fazer o meu mestrado em cinema e televisão na SCAD, onde o Thiago também foi estudar, que é a Savannah College of Art and Design, né? E então, agora, isso foi para resumir minha trajetória acadêmica para a galera que está aqui nos assistindo, né? E tem o pessoal que nasceu de 7 meses aqui, tá assim, cadê as técnicas? Ele não vai ensinar as técnicas. Meu Deus, calma, bicho, calma. Tem calma. Pô, tem que ter um suspense, né, cara? Tem que valorizar a técnica, né? Não, e escutar a história de quantos professores você teve na sua vida que estudou com alguém que ganhou o Oscar, cara. Você não quer escutar essa história? Até eu quero escutar, eu conheço ele há 10 anos.
Ó, eu estudei com quem ganhou o Oscar, eu fui finalista pro Oscar e fui indicado para um Grammy, estudei na Harvard. Porra, cara, algum crédito vocês têm que me dar. Nem que seja desse tamanho, pequeno. Mas, pô, tanto estudo assim tem que valer alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Bom, tenho 2 livros publicados, para quem não sabe, aquele amarelinho que está ali, né? A Bíblia do cinema, tem o Fazendo Cinema O Fazendo também. Cinema é bônus do curso, inclusive. Quem fizer o curso vai receber o Fazendo Cinema. Porra, que demais, ótimo, ótimo. E o Hackeando os Testes de Elenco, que é o meu. Pô, ó, literatura fera aí para quem estiver com a gente. Né? E quando eu voltei para o Brasil, entre o meu bacharelado e a minha especialização, né? Eu vim para cá. E aí eu me meti a fazer uma coisa que ninguém deve fazer. Porque queria gravar um longa-metragem muito complicado na época, né? Porque eu não tinha nenhum longa no Brasil ainda. E aí eu desenvolvi um roteiro em parceria com o meu sócio na época, de um longa chamado Sem Fio, do qual tenho muito orgulho até hoje, né? Cada filme, o nosso objetivo é sempre ir melhorando cada vez mais, então é claro que o Sem Fio tem N problemas e defeitos, mas para aquele meu momento de vida foi um filme de grande êxito, foi lançado nos cinemas, foi muito premiado, ainda hoje ele é propriedade da Turner, né? Ainda passa em canais de televisão a cabo. Só que o Sem Fio tinha muitos desafios, e agora a gente vai entrar em por que eu quis trazer esse negócio aqui para o Brasil, né? O elenco do Sem Fio era um elenco de aproximadamente 80 atores. Era muita gente. E eu chegando aqui, caindo de paraquedas aqui no Brasil, eu não conhecia 80 atores brasileiros que eu pudesse já convidar para fazer meu filme. Então, eu fui obrigado a abrir casting, né? Abrir teste para isso. E veio assim, cara, quase 1.000 atores do Brasil todo vieram fazer o teste e dos melhores lugares do Brasil, Thiago. Então, veio gente assim... Eu não vou nem citar nomes, mas o que eu posso falar aqui é que vieram atores dos teatros e das escolas mais renomadas, mais conceituadas, consagradas e conhecidas aqui do Brasil. Veio um povo muito de peso. Aí eu falei, bom, vai ser uma mata, então vai ser fácil fazer esse teste. Aí eu comecei a usar as ferramentas do método do Stanislavski para aplicar o teste. E eu comecei a ficar em pânico, porque nenhum ator sabia do que eu estava falando. Aí eu falei, temos um problema. Eu estou trabalhando aqui, estou fazendo teste com atores muito experientes, muito consagrados, e parece que eu estou falando grego ao contrário com esse povo. Né? E aí, claro, foi um processo muito difícil fazer o casting, chegar no elenco final. E aí, quando eu cheguei e fui ensaiar com os atores, aí é que eu entrei mais em pânico ainda. Porque quando eu ia usar as ferramentas que eu tinha aprendido ao longo de tantos anos, eles também não sabiam do que eu estava falando. E aí eu tive que mudar o meu processo de ensaio, eu tive que acrescentar 4 dias de workshop para o meu próprio elenco, para fazer um crash course, assim, dar um curso muito, muito rápido para eles, ensinar pelo menos o básico, o essencial da técnica que eu ia utilizar. E aí o elenco todo ficou maravilhado. E eu fiquei em choque. Falei, mas gente, vocês não conhecem isso? E eu virava para os atores já premiados. Você nunca ouviu falar? O cara, não. Mas eu conheço o Stanislavski, Tristan, mas isso não é. Eu falei, cara. E eles assim maravilhados. Nossa, isso é demais, isso é muito incrível. Olha que legal, olha o que dá para fazer. Né? E daí todos eles começaram a falar, cara, você tem que ensinar isso aqui no Brasil, porque isso não existe. E eles estavam falando isso com conhecimento de causa, porque era gente de faculdades federais, faculdades particulares, companhias teatrais muito reconhecidas. Eu falei, cara, o negócio é sério. Né? O negócio é sério. E aí, para o meu maior desespero, na época do Sem Fio, eu também estava dando aula em diversas universidades no Brasil. Eu dava aula de atuação e de teatro. Dei aula na USP, na Belas Artes, na Maurício de Nassau, no Nordeste, em várias universidades. E onde quer que eu fosse, quando eu falava o nome do Stanislavski, todo mundo sabia, todo mundo conhecia. Mas aí, quando eu começava a dar as técnicas e as práticas, era como se eu fosse um alien. Né? E aí eu realmente vi, ok, o Brasil, isso explica por que a nossa classe artística, performática, né, está anos-luz atrás de atores de outros países. Eu sei, antes que alguém me xingue e me crucifique aí nas redes sociais, hoje em dia a gíria é cancelar, né? Eu sei que nós temos, sim, alguns atores maravilhosos. É claro que eu sei. Aliás, eu conheço pessoalmente muitos desses grandes atores.
Eu sou amigo pessoal do Matheus Nastergalli, que para mim é talvez o maior ator brasileiro, né? Tem muitos outros atores muito, muito bons. A gente tem Wagner Moura, tem Lázaro Ramos, tem uma galera, Leopoldo Pacheco. Mas, gente, são poucos comparados ao volume e à quantidade de grandes atores que nós temos em outros países. Eu pergunto para o pessoal da live, aí que está assistindo a live, acho que quase todo mundo conhece o Heath Ledger, né? O Heath Ledger que morreu pouco depois de fazer o Coringa. Ele morreu aos 29 anos, cara, 29. Eu pergunto para o pessoal da live quem é o nosso ator brasileiro que tenha 29 anos e que atue como Heath Ledger. Quem é? Quem é o nosso Daniel Day-Lewis? Quem é nossa Meryl Streep com essa capacidade brutal de transformação? Nosso Jack Nicholson, o Al Pacino, nosso Robert De Niro, nosso Gary Oldman, nosso Jamie Foxx, nosso Denzel Washington, né? E nossa Hilary Swank, nossa Kathy Bates, nossa Viola Davis. Onde estão? Você pega uma novela brasileira e compara com qualquer seriado norte-americano. Pega uma novela com altíssimo orçamento, uma novela cara, onde eles têm a estrutura e o dinheiro para chamar o melhor elenco e tudo. Compara com Breaking Bad da vida. Compara com House da vida. E quando você começa a citar seriados bons com atuação sólida, você não para mais. Você começa a citar 20, 30, 40 seriados e todos com um elenco diferente, é um negócio assombroso. Você fala, cara, tem muito ator maravilhoso na Austrália, na Europa, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá. Onde estão os nossos? Ah, mas é porque a arte não é incentivada no Brasil. Para com isso. A arte não é incentivada em nenhum lugar do mundo. Não tem nada a ver com incentivo. A diferença é que em outros lugares do mundo, o pessoal vai se alimentando quando decide ir para o teatro. Desde uma idade muito jovem, eles já vão se alimentando dessas técnicas, que nunca chegaram aqui no Brasil direito. Né? E aí eu me lembro, tem em filosofia estoica, o Tiago, que ama filosofia, deve conhecer, o estoicismo e o Epiteto, né? Que ele falava uma coisa muito linda também sobre o sentido da vida. Né? Ele dizia que um dos grandes sentidos da vida era você também compartilhar coisas que você sabe que vão poder ajudar outros seres humanos. Né? Enquanto você guarda o tesouro só para você, você nunca vai ser 100% realizado ou feliz. Que também aparece naquele filme do Natureza Selvagem, a felicidade só é real quando compartilhada. E quando eu compartilhava essas técnicas com outros atores, e o Thiago sabe muito bem disso, porque ele foi um dos atores com quem eu compartilhei, cara, eu via não só a transformação dos atores, mas e muito rápida. 6 meses, 1 ano, você viu o ator mudar, era outra pessoa. Mas você também via aquele brilho no olho, o cara empolgado, se sentindo desafiado, falando, agora eu consigo. Manda projeto, manda, que agora eu quero fazer. O ator passa daquela posição submissa e de medo, falando, ai meu Deus, peguei um papel grande, como é que eu faço? Ele passa disso para a posição de eu quero. Eu agora tenho ferramenta, eu tenho bagagem, eu quero colocar tudo isso em prática. Eu me sinto seguro. Eu não preciso de um preparador de elenco XYZ. Eu já estou preparado. Né? E quando eu comecei a ver tudo isso, foi muito, muito gratificante para mim. Né? E foi aí que eu percebi que, além de ser cineasta, ator, diretor e músico, eu tinha uma missão, uma obrigação de compartilhar tudo que tinha mudado a minha vida, compartilhar com outras pessoas, para que elas também pudessem passar por essa jornada de transformação, essa jornada de crescimento. Tem uma coisa muito legal que a gente falou, a gente conversou com a Pamina, né, que é a nossa ex-aluna, a gente conversou com o Gui, a gente conversou com a Paola ontem, e assim, foi uma das coisas mais incríveis que eu senti depois que eu tive contato com o método. Para quem não sabe, eu fui formado no INDAC, né? Vocês falaram Macunaíma, não sei o quê, parará. O INDAC tem 37 anos de escola, infelizmente também fechou na pandemia. Estudei com os grandes nomes do teatro, né, de São Paulo. E, pô, me formei lá, foi 3 anos e meio de ensino técnico, né? Quando eram 3 anos e meio todo dia. E aí eu escutei Stanislavski pra cima, pra baixo, não sei o que, aula de livro, vamos ler e não sei o que lá. E aí quando eu fui ter aula do Instituto Stanislavski, eu entendi que, de fato, pô, infelizmente eu não tinha aprendido nada que de fato era técnica. Nada. Era tudo uma má interpretação absurda. E quando vocês tiverem a aula dos livros, que está no curso, que o Tristan vai dar para vocês, vocês vão perceber o abismo
entre isso e vai entender por que que talvez a gente não tenha formado tantos atores nessas qualidades. Alguém fala, não tem que copiar os americanos. Não é americano, é, é inglês, é irlandês, é E espanhol. olha, eu vou até fazer uma observação. Quando alguém fala não tem que copiar americano, eu vou falar uma coisa que eu espero que todo mundo me entenda sem me julgar. Tem que copiar sim. Em que sentido? A arte não tem fronteira e nem nacionalidade. Se nós temos grandes músicos nos Estados Unidos e eles têm uma técnica maravilhosa e eu sou um músico, por que eu não vou copiar essa técnica para me aprimorar como músico? Eles não são donos da arte. A arte é da humanidade, a arte é do mundo. Inclusive, Então, a técnica não é deles, é russa. Não é, a técnica é russa. Né? Então, assim, claro que eu preciso imitar o que as outras culturas têm de bom. Eu imito, eu faço essa antropofagia, esse canibalismo cultural, me aproprio disso e aí eu coloco a minha interpretação, a minha cultura nela, mas eu tenho essas ferramentas. Quem fala, não pode imitar os americanos. Então a gente também não pode imitar os italianos no espaguete, a gente não pode imitar os chineses na tecnologia, a gente não pode imitar os italianos também na pintura, na escultura. Né? A gente não poderia dançar balé hoje em dia no Brasil, porque o balé também não surgiu aqui. Né? A gente não poderia tocar violino, a gente não poderia fazer nada. Então, toda essa grande arte, o Brasil é uma nação jovem, né? Nós temos menos de 600 anos de história. É óbvio que a grande arte ela tem que ser copiada, trazida de outros lugares, e daí a gente se apropria dela e coloca o nosso tempero. Né? Então, é claro, então quando alguém fala, não pode copiar, se eu sou guitarrista, e o meu ídolo é o Slash, que é um guitarrista americano, e eu quero tocar como ele, até eu ter a minha própria linguagem, a minha própria voz, claro que eu vou ter que imitar o cara, se eu quero tocar como ele. Eu não vou reinventar a roda. Se eu achar que eu vou reinventar a roda, eu estou sendo arrogante e petulante como eu era aos meus 17, 18 anos. Você está me entendendo? Então tem que imitar, sim. Tudo que é bom na Finlândia, tudo que é bom na Dinamarca, a gente tem que imitar. Olha só, na Dinamarca, os políticos não têm nenhum tipo de benefício. Zero. Por que a gente não imita isso aqui no Brasil? Não é algo digno de ser imitado? A população estava dando piti na Dinamarca porque os políticos tinham acesso a transporte público gratuito. Eles falam, se o político ganha um salário e eu também ganho, por que eu tenho que pagar e o político não? E deu mó chabu na Dinamarca. Então, isso não deve ser imitado? Claro que deve. A gente não imita o que é ruim. O que é ruim, deixa para lá. Né? Vamos tentar fazer melhor. O que é bom é nossa obrigação e nossa humanidade imitar, assimilar e se apropriar. Exatamente. A arte não tem fronteira e não tem dono. Né? Então a gente tem que sim. Então, se você admira, voltando à história que eu estava falando, o que mais surpreendeu a gente é porque agora eu vejo o Daniel Day-Lewis fazendo um papel, eu vejo o Champagne fazendo um papel, eu vejo o Michael Caine fazendo um papel, né? Eu vejo qualquer ator fazendo qualquer coisa e eu olho e falo, eu sei o que ele fez para chegar nesse resultado. E todos os meus alunos falam isso, todos os alunos do Tristan falam isso. É que nem assim, você toca violão, você vê alguém tocando e fala, eu sei aquela técnica que ele está usando, eu consigo usar isso na minha música também. Então essa é a diferença, é por isso que você tem que estudar, é por isso que você tem que saber a técnica. Não é questão de copiar, a técnica é técnica. Então você usa ela e aplica ela para criar a sua arte. A sua arte pode ser diferente, ela pode ter a sua expressão, mas a técnica ela é universal. Ela não depende de nada. E falando em técnica, separa aí papel e caneta que vamos entrar, né, que a gente está batendo aqui 1 hora de conversa, vamos entrar aqui no nas nossas 5 dicas para depois eu explicar para vocês tudo sobre o Instituto Stanislavski Digital, sobre o nosso reality show, tá? Que vai ter premiação em dinheiro, vai ter mentoria exclusiva e você vai ser agenciado por um dos maiores agentes do Brasil se você ganhar. Fora que durante todo o processo você vai bombar suas redes sociais, entre todos os outros 9 bônus que a gente tem, inclusive o curso a preço de banana, que é R$3 por dia, é literalmente quanto custa uma banana. Né? Então, vamos lá, Tristan. Hora de revelar aí as 5 técnicas secretas do método. Tarararã. Bom, olha só, só para deixar claro, a gente fala secretas porque são técnicas pouco conhecidas, especialmente para quem não convive com o método, tá, gente? Mas é claro que não é assim, secreta, no sentido secreto, até porque se fosse secreto eu não poderia nem compartilhar aqui com vocês, não é não? Eu falei, olha, as 5 técnicas secretas são essas. Acabei, já expliquei.
Como assim? Ué, são secretas, eu não posso falar nada. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar para todo mundo que está aqui assistindo 5 práticas stanislavskianas que vêm desse sistema, que vêm desse método, que são muito simples de usar. Você pode começar a usar amanhã, se você quiser. Elas são práticas e derivam disso e podem realmente transformar já a tua atuação. E são de todas as técnicas que a gente aborda, são das mais simples, né? Então isso é para a galera ver assim o tamanho colossal do método. O cara vai falar, pô, essas 5 técnicas são muito legais. Então imagina o resto, né? Que não dá para passar assim em alguns minutos, né? Bom, por onde que eu começo aqui as 5 técnicas que eu listei? Deixa eu começar por uma muito bacana. Quem deu o nome para essa técnica foi uma discípula do Stanislavski chamada Stella Adler, né? E ela nomeou porque ela gostava muito de usar isso, que era uma coisa que vinha diretamente do conceito stanislavskiano, da filosofia, porque Stanislavski é uma filosofia de vida, uma filosofia de arte, assim, muito mais do que só um conjunto de técnicas, né? Que ela falava o seguinte, olha, a maioria dos atores encara figurino, objetos de cena e elementos do cenário como figurinos, objetos de cena e cenário. E se é assim que você encara essas coisas todas, é isso que elas vão ser. O que a gente tem que entender, nós seres humanos, é que uma roupa que a gente veste é um reflexo direto de quem nós somos, da nossa personalidade. Então, a roupa que eu estou usando, eu uso uma roupa que é muito minha cara, esses apetrechos todos, o óculos, né? Até o jeito de usar o cabelo, trancinha aqui, não sei mais o quê. Tudo isso é muito pessoal, é muito personalizado. E tudo isso tem muito a ver com alguma característica intrínseca do Tristan. Então, a Stella virava para os atores e falava assim, tudo que você puder utilizar, se for, por exemplo, uma caneca, se for um anel, um objeto qualquer do figurino, se você puder criar uma pequena história sua, particular, pessoal, com aquilo ali, aquilo deixa de ser um reles objeto de cena e vira um componente vivo naquele momento de atuação. E ela dava vários exemplos para ilustrar, né? Todos nós, por exemplo, às vezes a gente gosta de ter um jeitinho específico de usar o travesseiro. Eu gosto de falar de travesseiro, que isso é uma coisa muito particular. Eu, por exemplo, eu tenho uma noia, assim, eu olhando para a minha cama que está aqui do lado, eu tenho pilhas de travesseiro, eu durmo com muito travesseiro, né? Então, eu tenho 4 travesseiros ao redor de mim. E agora que eu não estou deitado na cama, eles estão ali os 4 bonitinhos empilhados na cama arrumada, né? Agora, quando eu vou deitar na cama, toda noite eu tenho um pequeno ritual com os travesseiros. Eu sei exatamente o travesseiro que eu gosto de usar embaixo da minha cabeça, e eu uso só um pedacinho dele embaixo da cabeça. Um travesseiro eu coloco no meio das pernas, outro de um lado, o outro do outro lado. Que daí, para onde eu me virar, eu abraço assim o travesseiro. E sempre tem um no meio da perna. Então, eu tô com os 4 travesseiros. 1, 2, 3, 4. E sempre, toda noite, quando eu vou deitar, eu já disponho eles na posição adequada. O que isso tem a ver, Tristan, com uma cena, com uma atuação? O que tem a ver é o seguinte, se eu sou um ator e eu vou gravar uma cena em que eu vou deitar na cama. Então, a gente pensa, uma cena banal, né? Uma cena superficial, tranquila. Um ator medíocre, ele vai encarar aquela cama como um cenário. E ele vai ali, ele vai deitar na cama, deitar no travesseiro e pegar no sono. Então, nada ali é pessoal. Agora, imagina só se o ator vai deitar e aí ele dispõe os travesseiros nessa posição que eu falei, ajusta todos e dorme. Na hora, o que isso está comunicando para o público? Isso transmite uma verdade absoluta para o público. O inconsciente, o subconsciente do público já fala, olha, ele fez uma coisinha com os travesseiros que só realmente uma pessoa real, do mundo real, faria com os seus próprios travesseiros. Claro que o público não vai articular o pensamento dessa maneira que eu estou falando. Mas o que eu quero dizer é que, para o público, naquele momento, o público esquece que está vendo uma cena e acredita num fragmento de vida real. Vocês estão me entendendo? Então, por exemplo, cigarro. Ó. Então, você fuma cigarro. Quem fuma
tem várias coisinhas e trejeitos com cigarro. Então, por exemplo, teve um amigo meu que me mostrou uma coisa muito engraçada. Ele pegava um maço de cigarro, ele abria, ele pegava um cigarro do maço, assim, um só, e virava de ponta cabeça. Aí um dia eu virei para ele e falei, Arthur, não é o Sherman não, um outro Arthur. Falei, por que você faz isso com o cigarro? E ele fala assim, esse cigarro aqui é o do câncer, esse é o que vai me dar câncer. Então esse eu viro de ponta cabeça para eu nunca fumar ele. Então todo maço de cigarro do cara ele jogava fora com um cigarro ali. Um outro amigo meu, o Thomas, que eu acho que talvez o Thiago tenha chegado a conhecer, um austríaco, sempre que ele pegava o cigarro, ele lambia a lateral do cigarro. E um dia eu perguntei, por que você lambe? E ele fala, cara, porque eu adoro fumar, eu acho muito gostoso, mas o cigarro acaba muito rápido. Se eu lambo o cigarro, ele fica úmido, e por estar úmido, ele vai queimando mais devagar, ou seja, ele dura mais tempo. Então, todos esses pequenos detalhes, essas pequenas manias que a gente desenvolve com as coisas na vida real, o ator esquece de levar isso para o filme, para o teatro, para a cena, ele esquece. Então, o ator vai fumar num filme, ele tira do maço, pega, acende e começa a fumar. Ou seja, ele não criou nada pessoal dele. O ator vai deitar na cama, ele deita de qualquer jeito. Então, para o público, o ator fica reafirmando o tempo todo que aquilo é uma cena, aquilo é falso. Ele não tem uma conexão verdadeira com aquilo ali. A partir do momento que você cria qualquer conexãozinha verdadeira com as coisas, o subconsciente do público vai olhar aquilo e vai assim, olha, é de verdade, aquilo é real. Né? E isso a Stella Adler chamava de personalização. E ela ensinava muito para os seus alunos, né? Tem uma cena linda num filme maravilhoso, um exemplo num grande filme sobre personalização para todo mundo entender, que é você criar esses fragmentos de verdade com coisas, né? Com objetos, com figurino, né? O James Dean, num filme, eu espero que todo mundo já tenha ouvido falar do James Dean, né? Um dos grandes atores, infelizmente morreu muito, muito jovem. Ele era um fervoroso adepto do método, né? Adorava, embora fosse muito novo. E ele amava usar essa técnica de personalização. E aí tem uma cena no Assim Caminha a Humanidade, em que ele faz um cara meio caipira, né? Meio rude, e ele está conversando com um grande magnata, um grande empresário. E esse empresário está lá acabando com ele, humilhando ele. E é claro que a vontade do James Dean na hora, do ator, da personagem, não do ator, é pular no pescoço daquele magnata e socar aquele cara, mas ele não pode. Mas ele tá com um relho, sabe? Aquele relho que usa para cavalgar, não sei o quê, para bicho. Ele tá com uma espécie de chicote. E enquanto o cara tá fazendo aquele discurso de magnata e humilhando o James Dean, isso não estava no roteiro. Ele tira o relho da cintura, onde o relho ficava preso, e ele vai enrolando de novo com uma fúria. Parece que ele está querendo quase arrebentar aquele relho. Tudo que ele queria fazer com o magnata, com aquele empresário, ele está fazendo com o relho. E uma das coisas mais fascinantes nessa cena é olhar a cara do ator que faz o empresário. Ele fica em pânico, porque dá para perceber na hora que o James Dean está canalizando toda a agressividade dele para aquele chicote. Ou seja, o que o James Dean fez? Ele parou de encarar aquele chicote, aquele relho, como um simples objeto de figurino. Ele transformou aquilo em algo vivo. Ou seja, ele personalizou aquilo ali. E isso é uma coisa que dá para você fazer com tudo. Com óculos, com figurino. Vocês repararam que várias vezes, eu não sei se alguém já teve aí conseguiu reparar, o tempo todo eu fico ajustando a minha camisa aqui. O tempo todo eu estou ajustando ela. Por que eu ajusto? Eu gosto muito dessa camisa aqui, é um xodó meu, mas ela está sem o último botão. E ela fica abrindo. E eu não gosto quando ela fica abrindo. E como eu já tenho ela há algum tempo e eu já sei dessa mania dessa camisa, eu fico o tempo todo eu tenho essa mania de ajustar ela. Só quem é dono de verdade dessa camisa faz isso. Se fosse um ator numa cena que encarasse isso como figurino, eu ia ignorar essa camisa. A partir do momento que eu fico ajustando ela de um jeito muito particular, você já começa a perceber que tem algum lance ali entre o Tristan e aquela camisa. E isso é uma técnica muito simples chamada personalização, que a Stella Adler batizou, mas que era uma coisa que já vinha do Stanislavski, né? E muitos atores são famosos por trabalhar muito com isso. O Marlon Brando foi um dos mais famosos de todos os tempos. O Coppola, que dirigiu o Marlon Brando 2 vezes, né? Dirigiu o Marlon Brando em Apocalipse Now e dirigiu o Marlon Brando no Poderoso Chefão. Ele sabia que se não desse alguma coisa para o Marlon Brando, ele não atuava bem.
E aí tem uma cena muito famosa no Poderoso Chefão Parte 1, em que um cara vai lá e entra para pedir uma ajuda do Don Corleone, que é o Marlon Brando. E aí o Marlon Brando tá lá escutando aquelas... Oh, talk to me, my friend, com aqueles enchimentos ali na bochecha e tudo mais. E só que ele tinha que passar para o outro cara a posição hierárquica dele de poder, né? Um cara que é capaz de matar, de fazer um monte de coisa. E ele fala coisas duras pro cara, né? E a cena não estava boa, o Coppola não estava gostando da cena e o Coppola não sabia como resolver. Vocês sabem como é que o Coppola resolveu essa cena? Ele falou, tem que ter alguma coisa no Marlon Brando. Tem que ter alguma coisa na mão dele. Se ele tiver algum objeto, algum troço, qualquer coisa, a cena vai ficar perfeita. Eles não acharam nada, aí o Coppola pegou um gatinho aleatório que estava ali no set de gravação, correu e jogou no colo do Marlon Brando. E aí, com aquele gato, o Marlon começa a trabalhar em cima do gato, vai criando todo um lance, uma relação, uma personalização, e a cena virou o clássico que ela é até hoje. Através de uma técnica tão rápida, tão simples e tão eficaz que é a personalização. Então, daria para a gente continuar aqui falando muito mais tempo, mas a gente tem que ir para as outras, né? Tem mais 4. E essa, mais 4 ainda, né? Mas eu sei que todos vocês aí que são atores, se você estiver agora ensaiando, está num projeto, seja lá o que for, é o tipo da coisa que você pode colocar em prática hoje, pode colocar amanhã. Você olha para o teu figurino e fala, isso não é um figurino, isso é como se fosse a pele da personagem, deixa eu personalizar ela. Ah, isso aqui não é um cenário, isso é o meu quarto. Como é que eu vou fazer para criar pequenos aspectos pessoais que convençam o público que isso é o meu quarto? E aí, de repente, de tantas coisinhas que você vai criando, você cria ilhas de verdade, aqui, ali, de repente você criou todo um arquipélago de verdades. E a tua performance fica muito marcante. E os outros atores vão ficar te olhando e vão assim, nossa, que incrível isso que você fez. Da onde surgiu isso? Pronto, é uma técnica simplérrima que eu sei que quase nenhuma escola, nenhum teatro explica e nem aplica. O Thiago, quando me conheceu, tinha estudado teatro que nem um maluco, que nunca usava isso. E é maravilhoso, porque como a gente busca a vida mesmo, em cena, quando você faz isso, você está dando vida não só para você, mas para tudo que está ao redor de você. Tudo fica vivo, né? Então tá aí uma técnica muito simples, muito eficaz e muito prática, chamada personalização. E lá vou eu personalizar a camisa de novo aqui, tá? Vamos passar. Você ia falar alguma coisa ou vamos para outra? Não. Pode mandar bala na 5 aí. Qualquer coisa eu faço uma pequena intervenção. Outra personalização. Não sei se alguém reparou. Eu só dou a baforada pro lado de cá. Só pro lado direito o tempo todo, né? E vem. Cara, a gente sempre personaliza as coisinhas que a gente utiliza, né, no dia a dia. Bom, tem uma outra técnica. Essa é uma das minhas favoritas, tá? Por mais que ela seja rápida, fácil de usar, eu acho ela uma das mais eficazes e fundamentais. Que é o seguinte, muitas vezes os atores ficam desesperados, ficam em pânico, pensando, ai meu Deus, como é que eu vou chegar naquela emoção que a personagem exige naquela cena? Como é que eu vou chorar naquela cena? Como é que eu vou ficar bravo? Como é que eu vou ficar ameaçador? O cara fica sempre pensando em emoção. Como é que eu chego numa emoção específica, numa performance ou numa cena? Olha, primeira coisa, você não pensa na emoção. Já começa por aí. Tá pensando na emoção, já começou ao contrário. Porque nós, no nosso dia a dia, a gente nunca pensa na emoção que a gente vai ter naquele momento do dia. Então, estou almoçando, logo estou tão feliz, estou feliz para burro, ou agora estou tão triste, deprimido, melancólico. Não, a emoção, ela acontece. A emoção é uma consequência de alguma coisa, né? E geralmente ela vai ser consequência ou das nossas reações ao que está acontecendo ao redor, ou consequência do que está acontecendo dentro de nós, os nossos próprios pensamentos, por exemplo. Então, olha só, se você brigou ou terminou com um namorado ou com a sua namorada, vamos supor que você terminou o namoro e, cara, você nem pensa mais no namorado ou na namorada. Literalmente, não tem mais espaço para essa pessoa na cabeça e no coração. Você não pensa mais na pessoa. Você está o tempo todo muito ocupado pensando em outras coisas. Vocês concordam comigo que se você não estiver nem sequer pensando no que aconteceu, você não vai estar triste, né? Você não está dando espaço para aquilo viver
dentro de você. Agora, se você ficar pensando o tempo todo naquela pessoa com quem você terminou, nos momentos bons que você teve com aquela pessoa, e que agora esse namoro não existe mais, você vai começar a ficar triste pra cacete. E esse pensamento ele vai ficando obsessivo. Então você começa a perceber que a emoção, esse estado de espírito, ela é consequência de um pensamento seu. Vocês estão me acompanhando, gente? Se você não pensa, não estou triste, isso não me afeta. Estou pensando sem parar, estou triste pra cacete. Né? Ou seja, uma das coisas mais essenciais que você tem que fazer como ator, quando você pega o seu roteirinho, para de escrever qual é a emoção que você tem que sentir no roteiro. Nas cenas mais cruciais, nas cenas mais determinantes, impactantes ou densas do seu roteiro, não importa se é teatro ou se é filme, você tem que escrever no roteiro tudo aquilo no que a personagem estaria pensando naquela hora. Então, é uma cena em que a personagem tá acabando de sair do término dessa briga. No que ela está pensando? Não você, ator, não é isso. É no que a personagem está pensando. E aí, você escreve todo um monólogo, porque você já parou para perceber que o seu pensamento é tipo um monólogo, gente? Para pensar nisso. Quando você pensa, você está articulando ideias, articulando frases. Não é isso que você faz? É isso que a gente faz. Por isso que nós somos, até onde a gente quer acreditar, seres racionais, né? Porque pensamos, como diria Descartes, penso, logo existo. Né? Então a gente pensa o tempo todo e a gente começa a reagir ao nosso próprio pensamento. Então, para você conseguir viver ou dar vazão à emoção adequada daquela personagem, você tem que saber o que a personagem está pensando. Só que quando você souber, não é só um exercício intelectual não de saber. Você tem que saber e trabalhar o pensamento da personagem como você trabalha o seu na vida real. Quando a gente pensa, a gente associa questões sensoriais ao nosso pensamento. Você tem cores, imagens, sons nesse pensamento. E isso é que faz o pensamento ser tão poderoso. São esses aspectos da memória e da imaginação, aspectos sensoriais que a gente coloca ali. Então, na hora que você escreve tudo aquilo no que a personagem está pensando, você se permita um tempo para visualizar tudo aquilo, atribui cores, atribui rosto para as pessoas que estão envolvidas nesse pensamento. E aí, na hora da cena, você vai estar pensando naquilo. E quando você pensar naquilo, a emoção que aquilo provoca em você vai começar a aparecer. Eu te garanto, não tem erro. É claro que não é você só escrever e está resolvido. Você tem que estudar o que você escreveu. Mergulhar da vida aquilo ali. Então, olha que lindo isso. Essa técnica é bem stanislavskiana. Ele chamava isso de monólogo interno. É o monólogo interno. Uma das técnicas que eu mais amo. Então, ele falava, cara, descubra no que ela pensa. Ao fazer isso, olha que coisa maravilhosa e poética. Você está criando a vida interna da sua personagem. E ao criar essa vida interna, toda essa internalização vai se manifestar do lado de fora também. O jeito que você olha, a expressão que você está fazendo, tudo isso tem a ver com aquilo que você está pensando, visualizando e lembrando aqui dentro e aqui dentro. Mas, de novo, não é um pensamento teu, ator, é da personagem. Porque o que você quer está cada vez mais dentro da vida dessa personagem. Então, além de ser uma técnica muito foda, é uma técnica que te ajuda a construir mais ainda a personagem. Você imagina, você personalizou várias coisas ao redor, isso já te ajuda a compor uma personagem, né? Porque tudo ganha vida. Aí você sabe no que a personagem está pensando. Você está pensando com ela e, de repente, a emoção está ali manifestada já. Espero que isso faça sentido para vocês, mas é uma das técnicas mais poderosas. Eu sou testemunha, Thiago é testemunha, né? Os atores e atrizes que já passaram pela minha mão ou já foram dirigidos por mim, sabem o quanto eu amo usar isso e o resultado que isso dá. Ontem vocês tiveram uma live com a Paola Rodrigues, né? Que, além de ser uma amiga muito querida minha, de mais de 10 anos, é uma atriz excelente. Eu já tive o privilégio de dirigir a Paola. E nos momentos mais densos e delicados da peça, em que eu dirigi, a Paola fez a protagonista numa das minhas peças,
eu trabalhava com ela só o monólogo interno. Eu não queria nem ouvir o texto. Eu deixava ela parada num canto, eu pedia para ela ir pensando em cada detalhe daquele monólogo. Eu pedia para ela ir falando aquele monólogo interno. E aí, depois que aquele monólogo interno da personagem estava vivo, aí eu deixava ela fazer a cena. E o Thiago assistiu a peça, era a cena final da absolvição. Ela falou muito sobre essa peça na live. E, cara, o público, eu não estou brincando, o público se esvaía em lágrimas assim no final. Se esvaía. E a Paola nem estava falando tanta coisa assim, não era um monólogo gigante. Era um monólogo normal, assim. Mas tudo que estava aparecendo, transparecendo, era brutal por conta dessa técnica. E a Paola é uma atriz com muita experiência. Então, se você dá uma técnica que não funciona para um ator experiente, você está no osso. Porque o ator não vai comprar aquela técnica. Então, se funciona com grandes atores, vai funcionar com vocês todos também. Ok? Espero que vocês tenham entendido. O Thiago, você ia falar alguma coisa? Você fez uma cara de quem ia falar. Não, ia dizer para você ir para a terceira técnica, para gente prosseguir, que a gente está se empolgando. Se a gente se empolgar muito, a gente vai até muito tarde. Fechou. Uma outra técnica que eu gosto muito de usar e brincar, essa é uma daquelas técnicas que às vezes mudam uma mesma cena da água para o vinho. Você está lá fazendo uma cena, fala, puta, não está muito legal. Né? Tem alguma coisa aqui que eu não gosto. Né? Como é que eu faço para alterar essa cena? Tem um microcomponente da vida da personagem ou da construção da personagem que o Stanislavski chamava de before time, antes do tempo. Nossa, mas o Stanislavski era russo e falava before time. Sim, ele era fluente em inglês. O livro Minha Vida na Arte ele escreveu, inclusive, em inglês antes de escrever em russo. E esse termo, ele cunhou esse termo quando ele estava trabalhando conjunto com a Stella Adler. Então, ele já cunhou em inglês, before time, que seria o tempo anterior, né? O tempo logo antes. Então, olha só, vamos supor que a gente tem uma cena qualquer. Vamos supor que essa live é uma cena do filme. Então, no filme, eu tô aqui conversando com o Thiago e vocês estão ouvindo isso. Aí eu gravo essa cena, faço aqui, dou esse monólogo que eu tô dando, e o diretor fala, puta, não tá muito legal, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Puta, mas é tão limitado, porque eu não posso fazer muitas coisas. Qual o espaço que eu tenho aqui? Tenho nada. O monólogo que eu tô dando, eu também não posso alterar, porque esse é o texto da cena. Como é que eu faço para mudar o meu comportamento, de modo, sendo que eu tô numa cena tão limitada? O que eu posso começar a brincar? Dentro daquilo, presta atenção nisso, dentro daquilo que for coerente para minha personagem, coerente. Eu posso imaginar 1000 possibilidades de coisas que tenham acontecido comigo logo antes dessa cena. Ou seja, os meus antecedentes, os antecedentes diretos a essa cena aqui. Tá? Então, o que aconteceu com o Tristan logo antes de vir para cá? Vou dar um exemplo. Vamos supor, vocês todos que estão me ouvindo aí, as centenas de pessoas que estão ouvindo, se eu estivesse caminhando para dar essa live, e na hora que eu estivesse caminhando, tá, eu recebesse aqui uma mensagem no celular, e a mensagem dissesse, olha, o orçamento para o seu seriado, um seriado que eu devo fazer com o Thiago, aliás, em julho, depois a gente fala mais sobre isso, o orçamento fechou, o orçamento foi aprovado, vocês já têm a grana para começar a produzir o seriado. Acabei de receber isso, faz meia hora que eu recebi essa notícia. Vocês todos que estão ouvindo devem imaginar que receber essa notícia e lidar com essa notícia logo antes dessa cena vai fazer com que o meu comportamento esteja de um jeito determinado. Ok? Vamos agora, para entender bem isso, mudar. E esse antecedente que eu fiz é coerente com o quê? Com o Tristan. Porque eu sou ator, eu sou cineasta, estou com projetos em desenvolvimento. Então, eu pegar e alterar uma coisa no meu passado imediato que tem a ver com a minha profissão é completamente plausível e coerente. Então, posso brincar com isso. Agora, imagina se fosse o contrário. Então, eu recebesse a mensagem e a mensagem aqui dissesse, Tristan, o orçamento para o seu projeto foi cancelado. Caiu o nosso investidor. Ué, ainda assim eu tenho que entrar aqui e fazer essa live com o Thiago. Será que vocês todos aqui conseguem entender e perceber que o meu comportamento vai mudar, ele vai ser impactado por isso, de um jeito ou de outro? Porque o que acabou de acontecer comigo ainda vai estar aqui, de uma certa forma, me assombrando, impactando o meu comportamento. Ah, mas o Tristan é um profissional, sim. Ele é um profissional e ele vai dar a palestra aqui na live de um jeito ou de outro. Mas vai ter alguma coisa. E quem me conhece muito bem ia perceber e falar assim,
Nossa, Tristan, o que aconteceu? Você estava meio amuadinho, né? Você não estava muito bem na palestra hoje. Pois é. Vamos brincar aqui com outro antecedente. Então, vamos supor que o Tristan estava vindo aqui dar essa palestra, e daí a minha mãe está tendo uma crise de hipertensão, tensão alta. E minha mãe, de fato, é hipertensa. Eu coloquei na construção da minha personagem isso da minha mãe. E ela está lá super nervosa, falando, não tem como cancelar, não dá para atrasar, não dá para fazer alguma coisa. E ela lá roxa, vermelha, com tensão alta, medindo um negocinho, tomando medicamento. E eu falo, nossa, mãe, quer ir para o hospital? Não preciso ir para o hospital. Será que eu posso fazer a live? Faz, mas fica atento, porque eu posso te mandar uma mensagem a qualquer hora ou bater na porta para a gente ir no hospital. Vocês não acham que isso ia mudar meu comportamento e meu estado de espírito? É claro que ia. Eu ia estar aqui sem estar aqui, né? Eu ia estar o tempo todo pensando nisso, preocupado com isso. Então, aquilo que acabou de acontecer comigo, agora já tem a chance de mudar completamente a atmosfera, o clima da cena, o meu comportamento. E mudou o comportamento, mudou a cena. E olha que interessante, sem alterar o roteiro. Eu não estou falando de mudar o roteiro. A cena o Tristan chega, senta na frente do computador e faz a live. Isso é o que está no roteiro. Eu estou dando monólogo, mas o como eu vou dar o monólogo, como eu vou me... Tudo isso vai ser impactado pelo antecedente. E a mesma coisa podia ter acontecido com o Thiago. Ele ia estar completamente diferente de acordo com aquilo que aconteceu antes. Se tudo aconteceu de acordo com o previsto no dia dele, tudo bem, ele está sob controle, está tudo normal, nada demais. Aí a gente grava a cena e o Thiago fala, puta, não gostei muito, o diretor fala, não ficou legal. Ele fala, tá bom, deixa eu testar uma coisinha, eu vou mudar o antecedente da minha personagem. Aí o Thiago pensa num antecedente e ele fica 5 minutos antes de gravar a cena, mentalizando, passando cada detalhe do antecedente, imaginando o que aconteceu, e assim como o monólogo interno, isso vai começar a afetar o Thiago. E aí, quando a sensação estiver viva, ele vem e faz a cena. E aí, ou seja, ele alterou os antecedentes, consequentemente a performance foi mudada. E lógico, gente, que a gente pode ir para extremos. Vocês estão percebendo que eu estou dando situações aqui que não são muito extremas. Eu estou dando situações muito próximas de um cotidiano normal. Mas num filme ou numa peça em que você está interpretando uma personagem mais extrema, as possibilidades de antecedentes são mais extremos ainda. Ué, você está interpretando um policial. Porra, imagina um policial que acabou de atirar num cara aqui na esquina. Ou um cara que quase tomou um tiro. Imagina o que isso provoca em você. Né? Aí você chega aqui e faz o antecedente. Ou se você teve que passar a madrugada inteira numa delegacia fazendo um BO, e aí tem que vir aqui fazer a live. Imagina como isso muda você. Né? Ou você se acidentou, acabou de passar por um acidente de carro, acabou de ver um acidente, não importa, acabou de terminar o namoro. Então, aquilo que for coerente e compatível com a personagem, você como ator tem muita liberdade de alterando pequenos detalhes naquilo que aconteceu automaticamente antes da cena. Isso muda completamente a performance. Por que muda? Isso tem a ver com um segredo que o Thiago e a Paola falaram ontem para vocês. Para quem estava na live com o Thiago e a Paola, ele falou uma coisa, que ação não é ação. Ele falou que, na verdade, a palavra ação, o ator tem que pensar na palavra continuem. Não foi isso que você falou para o povo ontem, Thiago? Foi. Então, percebam que, com essa técnica de antecedente, eu só estou dando para vocês o elemento concreto para aplicar esse tal continuem. Né? Ou seja, a cena não começa na hora que eu entrei aqui para fazer a live. Não. Minha vida não começou agora. Vocês que estão assistindo estão me vendo a partir de agora, como a plateia do filme, da peça. Mas a minha vida é um contínuo. Então, quando eu sentei aqui, eu só continuei. Então, eu tenho que definir os meus antecedentes e, dependendo daquilo que eu escolher para a personagem, eu já entrei em cena. Olha que lindo. Eu já entrei reagindo. Reagindo. Ou seja, ao invés da palavra ação, a gente poderia também substituir pela palavra reação, que também é legal. Então, nunca é ação, não, é reação. Reage. Eu tenho que reagir ao que aconteceu comigo agora, ao que eu estou pensando e a cena que eu estou vivendo. E isso faz de mim eu e dá mais vida para a personagem. Então, vocês podem, de novo, isso é uma técnica muito eficaz e muito rápida, que você pode colocar em prática hoje à noite, amanhã, se quiser. Não precisa nem, para essa, você não precisa nem do curso de Stanislavski. É só você saber, cara, a técnica faz... E por que ela faz sentido? Porque na sua vida, criatura, você faz isso.
Então, essa é a genialidade do Stanislavski. Ele pega todos os gatilhos que nos transformam na nossa vida real e leva esses gatilhos para performance. Na sua vida real, criatura, você nunca fica preocupado com o texto que você vai decorar. Não é verdade? Então, por que daí você quer fazer uma peça de teatro que está verdadeiro no palco? Como que você vai estar verdadeiro se todo o mecanismo que você usa para performance é um mecanismo que não existe na vida? Isso não faz sentido, gente. Não bate aí o lé com o cré. Agora, quando você usa o antecedente, isso é o que acontece na tua vida. Se você é um ator e vai para uma peça de teatro e recebeu uma notícia bombástica antes da peça, você vai se sentir profundamente impactado. Por mais que você seja profissional, isso vai mudar você. Isso é a vida. O Stanislavski pega isso e transforma isso numa técnica. E aí você usa e abusa e curta os resultados. Fechou? E olha, a gente podia falar de novo. O pessoal tá falando que é a quarta técnica. Gente, ele acabou de falar a quarta técnica. Foi? Ó. Não, na verdade, eu acho que o pessoal tá certo, ó. Eu falei de personalização, monólogo interno e antecedentes. Só que aí você... então você deu de bônus como utilizar o antecedente da cena continuando, né? Ok, isso, foi um bônus. Porque essa é uma técnica que é de antecedente, mas não necessariamente você ensina para aplicar ela assim, né? Isso. Tudo bem, mas a gente vai dar 6, então. A gente vai dar 6. Vai lá, manda tá. 2, então. Uma outra técnica que eu acho extremamente divertida de utilizar, ela é mais complexa e ela exige muito mais tempo para você aprimorar e se sentir confiante. Mas também dá para usar ela de modo muito rápido, tá? E os atores falam disso e nunca utilizam esse negócio, tá? Uma coisa chamada ritmo. Ritmo. O Stanislavski era obcecado por ritmo, obcecado. Tá? Então, só para contextualizar rapidamente vocês aí, o Stanislavski falava uma coisa muito linda. Aliás, se alguém procurar tudo que é vivo, tudo que está vivo e existindo na nossa realidade, no nosso universo, tem um ritmo de movimentação. Tudo. As plantas têm um ritmo específico de fotossíntese, até os átomos, né? Tem o átomo, o núcleo, daí tem os prótons e os nêutrons, né, que ficam girando. Eles giram num ritmo constante. Se você altera por um nanosegundo aquele ritmo, é uma catástrofe. Você pode provocar a fissura do átomo. E se você provoca a fissura de um átomo, você sabe o que é isso, meu amigo? Se um átomo está rompido, você acaba de ter uma explosão nuclear, porque o núcleo do átomo se rompeu e toda a energia que estava dentro dele se espalhou. Então você não quer alterar o ritmo da órbita dos prótons e dos nêutrons, de modo algum. O meu momento Big Bang Theory aqui nessa palestra. A Terra, vocês sabem que a Terra faz 2 movimentos contínuos, nunca para, né? É o de rotação, em que ela vai girando ao redor do próprio eixo, e o de translação, que é o movimento ao redor do Sol. É claro que se você é terraplanista, esse conceito vai ficar engraçado. Vai ser um quadrado assim girando, né? Mas, de qualquer maneira, eu sei que se vocês estão fazendo essa live, você não acredita nessas baboseiras, né? Então, a Terra é um círculo que vai girando. Imaginem vocês, se por um nanosegundo esse ritmo se altera. O que acontece? Basicamente, a vida na Terra acaba. Você imagina se a Terra decide fazer uma pequena pausa no momento de rotação. Tipo, ela está girando, ela parou. Aí ela volta. Fudeu. Literalmente. Então, tudo que é vivo se movimenta, e tudo que se movimenta tem um ritmo. Né? Tanto que uma das definições no dicionário de morte é ausência de movimento. Olha que bela essa definição. Né? Então, o Stanislavski, quando ele começou a mergulhar nessa questão do ritmo e ver que tudo que era vivo tinha um ritmo, ele ficou obcecado. E aí ele queria explorar todas as possibilidades rítmicas para compor uma vida, para compor um ser humano. E aí é claro que para isso, primeiro, você tem que fazer um estudo do que é ritmo, um estudo musical mesmo, para entender o ritmo, para dominar o ritmo, e aí você começa a aplicar isso na tua composição de personagem. Isso leva tempo, tá?
Porém, tem algumas coisas muito simples ligadas a ritmo que vocês já podem começar a aplicar já. E isso já muda completamente uma personagem. Então, nossa, como assim, Tristan? Olha, o ritmo da fala de uma personagem. Todos vocês já devem ter percebido que tem gente que fala muito rápido, e eu posso começar a falar bem rapidinho agora, por exemplo, mas quando eu chamo uma live, vocês não vão me entender muito bem se eu falar muito rápido. Eu tô falando bem rapidinho agora. Eu não tô falando de perder articulação, tô articulando cada palavra que eu tô falando aqui, mas eu continuo falando muito rápido e bem articulado, vocês estão me entendendo? Espero que a conexão de vocês não tenha falhado agora, porque daí você perdeu tudo que eu disse. Tá? Então, eu não tirei a articulação, eu fui articulando, mas eu fui falando bem rapidinho assim, dessa maneira. Mas também eu poderia falar lentamente. E tem gente que fala assim. E eu sei que praticamente todos dessa live já conheceram alguém que fala como eu estou falando agora. E também conheço gente que fala muito rapidinho. Esse ritmo de fala também você pode aplicar ritmo para movimentação. Tem gente que se mexe muito rapidamente, né? O tempo todo está se mexendo. É natural. Tem gente que é assim, parece estar com um faniquito o tempo todo. E tem gente que o tempo todo se mexe e você vê que vai se mexendo e a pessoa parece estar sempre em slow motion, assim, né? Em câmera lenta. Né? Não é verdade? Então, eu e o Thiago, a gente tem uma amiga em comum que, aliás, até fez um vídeo de depoimento para o Instituto de Esterilidades, que é a Betinha, a Beth Reboredo, uma excelente atriz que está no Canadá. A mina, quando ela se movimenta, ela parece que está ligada no 220. E ela fala numa velocidade que às vezes você nem entende direito, porque ela vai embolando tudo que ela está falando. Aliás, o Thiago muitas vezes era o meu tradutor. Ele tinha que me explicar o que ela estava falando de tão rápido que ela falava. E isso era uma das características mais marcantes dessa pessoa. Isso meio que compunha a persona Beth. Compunha ela. Eu tenho um outro amigo querido e um ator querido, eu acho que o Thiago conheceu, talvez, o Tchê Moá. O Tchê, ele fez o School Sim, rapidamente. sim. O Tchê é o oposto da Beth. Ele olha, ele se movimenta lentamente, ele parece quase que um felino. Ele fala, quando ele vai falar, ele olha para você, ele já vira assim. Olha, eu não sei. E ele, é assim que ele fala. É assim que ele se move. Ó, eu falei que se eu tirasse o olho, ele tá parecendo um vampiro. Então vou colocar os óculos, né? Então vou colocar aqui de Assim como novo. tem um ator brasileiro que coloca essa voz, esse ritmo e essa melodia em todos os personagens que ele faz. Não sei Aí se é o vocês oposto. sabem de quem que eu tô falando, mas tem um cara que fala assim em virtualmente todos os personagens que ele faz. Vocês sabem quem é esse cara? Não vamos citar nomes, mas esse é um caso de alguém que não sabe manipular a ferramenta ritmo. Porque você, ator, você tem que entender uma coisa. Cada ser humano tem o seu ritmo específico. Cada um. Então, isso é uma técnica pouquíssimo usada. Quase ninguém explora isso. Quase ninguém explora. E tem atores que às vezes a gente nem respeita muito bem, como grandes atores, e que usam isso muito bem. A gente brincou aqui no início da live com o Brad Pitt, por exemplo. Né? Ele não é dado a muitas mudanças radicais na transformação dele. O forte dele não é isso. Mas ele altera muitas coisas no seu comportamento. E uma das coisas que ele mais adora brincar é com o ritmo. 2 exemplos brutais de ritmo que ele faz muito, 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 muito bem. Eu não sei se alguém viu um filme chamado Snatch, Porcos e Diamantes. No Snatch ele faz um cigano que vive num acampamento aí, assim, à margem da sociedade. E aí ele foi conversar com o Guy Ritchie, que era o diretor do Snatch, e ele disse que ao ir conversar com alguns ciganos, ele teve a mesma sensação que eu, Tristan, tinha ao ir conversar com a Betinha. Ele fala, cara, eles têm um dialeto e eles falam tão rápido que eu quase nunca consegui entender o que eles estavam falando. Eu tinha que pegar tipo, a ideia geral da frase para entender. E daí ele perguntou para o Guy Ritchie, eu posso tentar misturar o sotaque inglês, na verdade meio Cockney, né, que é mais da Escócia, com esse ritmo? E o Guy Ritchie achou a ideia fabulosa e deu carta verde para ele testar esse negócio. Cara, ele começou a praticar aquilo e ele começou a falar de um jeito tão grotescamente rápido e eles não contaram para o resto do elenco que ele ia fazer isso. Então é muito legal quando você assiste o filme Snatch, que aliás é um filmão,
Vale muito a pena assistir. Muitos atores maravilhosos no filme. O Brad Pitt, quando ele aparece, ele começa a falar com os caras, e aí o cara olha e faz uma cara de... Hã? E aquilo não estava ensaiado. Era real. Aí o Brad Pitt virava pro lado, dava mais linha, e começava a falar tudo de novo. Tipo, ele não saía da personagem. Não é que ele falava mais lento para ajudar o outro ator. Não! Ele dava risada da cara do ator e falava mais rápido ainda. E isso fez a personagem. É incrível. Num outro filme que ele fez, chamado Os 12 Macacos, ele faz um carinha que é meio tantã, que está num manicômio. Aí ele não fala muito rápido, ele fica repetindo coisas sem parar. Tudo que ele fala, ele fica repetindo. Mas ele se mexe muito rapidamente. Isso também é uma forma de colocar ritmo. Então ele fica mexendo a mão o tempo todo muito rapidinho, e o olho também. O tempo todo ele fica... Não sei se vai dar para ver na câmera, mas ele vai falar alguma coisa com você, qualquer que seja a coisa, e o olho fica assim, ó, o tempo todo. Tá dando para ver aí na câmera? Então, tudo que ele for falar... Então, Thiago, então eu tô contando mais uma técnica aqui, o olho não para. Olha que aflição que dá isso. Olha que sutil que é essa escolha. É sutil pra cacete isso. Quantos atores você que tá aí assistindo essa live conhece que exploram o ritmo de verdade na caracterização? Não, a gente falar que tem atores que são tão nerds com isso, inclusive a gente tinha uma aula disso no Instituto, e eu vou pensar, porque a gente não tinha pensado nessa aula, mas eu posso. Vou ver, se vocês merecerem no curso, a gente marca uma aula extra e eu passo isso para vocês, que é como colocar a voz de uma pessoa numa partitura, para você conseguir depois colocar o texto que você vai fazer nessa partitura e você lê a partitura com o texto e a voz da personagem. Tá? Algumas atrizes fazem isso, alguns atores fazem isso, né? A Meryl Streep, inclusive, é uma delas. Então, mas quem sabe esse bônus fica aí para quem tiver no curso. Então, essa foi a quarta técnica, ou a quinta, se contar o bônus. Vamos para a quinta agora. Então, a última técnica de hoje é uma técnica que eu acho muito fofa. E é uma técnica de projeção que eu acho maravilhosa. E quem cunhou essa técnica dessa maneira foi o maior discípulo do Stanislavski, eu acho, de todos os tempos, que é um cara chamado Chekhov, né? Mikhail Chekhov, né? O Michael Chekhov. E ele diz o seguinte, quando você achar que a tua personagem já está completamente pronta, então você acha, agora eu tô com a minha criatura formada aqui, eu tô pronto para colocá-la no palco, na frente da câmera, ela tá tinindo. Aí o Chekhov sugeria um exercício magnífico de imaginação, isso vai exigir imaginação de você, e se você é ator, é claro que você vai ter que sempre trabalhar muito a sua imaginação, né, sua capacidade de criar, de imaginar, de colocar detalhes na imaginação. Ele dizia, quando você estiver no ponto que a personagem está pronta, você vai ter que passar horas e horas e horas para que funcione o exercício. Imaginando em detalhes como o seu ator favorito faria essa personagem. E as escolhas desse ator talvez não tenham nada a ver com as suas. E esse exercício é muito foda, cara, é muito foda. Claro que alguém vai poder... Isso é uma técnica que a gente ensinava no final do curso, você tá entregando assim, cara, meu Deus! Cara, técnica secreta, eu peguei uma secreta. Então, por exemplo, o Thiago sabe muito bem que os meus dois atores favoritos são o Daniel Day-Lewis e a Meryl Streep, né? Um masculino, a outra feminina. Eu amo enlouquecidamente esses dois atores. Então, sempre que eu tô pronto, eu acho, cara, agora eu achei a personagem, encontrei tudo, eu tô pronto. Eu geralmente fico uns 2 dias imaginando como que o Daniel Day-Lewis faria esse papel. Como é que ele interpretaria o roteiro, que tipo de trabalho ele faria, como é que ele falaria, como é que ele iria se movimentar, tudo, tudo. E é óbvio, gente, é óbvio que nunca eu vou ter certeza absoluta de que seria dessa maneira. Claro, por isso que é um exercício de projeção e imaginação. Mas como eu sou muito fã do Daniel Day-Lewis, assisti toda a obra dele, tudo que é entrevista dele, tudo, eu consigo mais ou menos supor, eu acho que ele iria por aqui. E eu me permito bastante tempo para fazer isso, por quê? Porque às vezes eu falo, eu acho que ele iria por aqui, e eu falo assim, não, ele não faria isso. Aí eu volto e vou vendo de novo. E de repente, no final de uns 2 dias, eu já vi 10 possibilidades diferentes que eu acho que o Daniel Day-Lewis daria para esse papel. E agora eu comparo o que eu acho que o meu ídolo faria com o que eu estou fazendo.
eu falo, cara, o Daniel tá fazendo tão melhor do que eu esse papel. E ela fala assim, opa, mas eu ainda não fiz. E tudo que eu acho que o Daniel tá fazendo é fruto da minha imaginação. Logo, eu posso pegar tudo que eu acho que ele faria e colocar e incorporar como as minhas próprias escolhas, porque eu achei que era incrível. E claro, você pode usar o ator que você quiser, pode ser o Johnny Depp, pode ser o Gary Oldman, pode ser a Hilary Swank, pode ser a Viola Davis, não importa. Né? Mas como a gente geralmente sabe um pouco quais são os trejeitos, quais são os caminhos dos nossos ídolos, a gente consegue, às vezes, imaginar como ele faria certa coisa. E a gente pode estar errado, não tem problema. Mas olha que lindo isso, tá? Que eu acho que esse que é o barato dessa técnica. Mesmo que você esteja completamente errado. Então, vamos supor que eu imaginei o Daniel Day-Lewis fazendo aqui uma personagem minha, e, cara, tudo que eu imaginei está totalmente errado. Ele nunca faria desse jeito. Ainda assim, eu contemplei possibilidades novas e diferentes daquelas que eu estou utilizando. Vocês estão percebendo? Então, o simples fato de imaginar um outro ator fazendo abriu um novo leque de possibilidades. E agora eu ainda posso, então, revestir a minha personagem contemplando essas novas possibilidades. E eu acho esse exercício fenomenal, além de ser um exercício de uma humildade incrível. Humildade, porque quando eu chego no final, eu falo assim, ok, eu acho que o melhor que eu poderia fazer como Tristan eu já fiz. O que será que o Gary Oldman faria? Aí eu fico lá imaginando, de repente eu vejo, não, tá bom, eu tô feliz com o que eu fiz, eu acho que eu tô fazendo tá mais interessante do que ele faria. Ou, não, puta, Gary Oldman desgraçado, olha o que ele tá fazendo na minha imaginação. Logo, o que eu tô imaginando também é uma criação minha. Então não é que eu tô imitando o Gary Oldman, eu tô só roubando algo que no meu mundo platônico das ideias, um grande ator estaria fazendo. E, na verdade, quem fez fui eu. Parece uma coisa meio hackeando o seu esquizofrênica. cérebro. Você está hackeando o seu cérebro. Estou hackeando meu próprio cérebro. Né? Então, parece uma coisa meio esquizofrênica, mas é uma esquizofrenia saudável. Bom, eu acho que com isso encerramos as 5 técnicas secretas. As 5. Eu vou ensinar mais uma para quem faz muito teste, ou para quem vai ter uma primeira experiência, ou quem se sente nervoso, né, quando vai entrar num ambiente ou de teste ou de gravação, que essa também é uma técnica especialmente desenvolvida para isso pelo Mikhail Chekhov, né, que ele chama de você ficar amigo do set, que é uma das técnicas mais fofas que ele desenvolveu. E aproveitando para contar um caso, tinha um ator, que é o Olavo, que também já fez um monte de coisa, um dos nossos ex-alunos bem-sucedidos por aí. E quando ele estava começando no instituto, e eu estava caminhando, né, para virar professor do método, ele chegou para mim, Thiago, eu tenho muita dificuldade, eu faço muito teste, mas eu fico nervoso, cara, eu fico agoniado, e aí eu vou lá e eu não consigo pegar os testes grandes, não sei o que, eu ainda pego bastante coisa, mas é quando não exige muito de mim como ator, assim, e eu sei que eu consigo, eu tô aqui estudando, e o que eu tenho que fazer, cara? Eu falei, bicho, vamos marcar uma sessão individual? Vamos, eu marquei uma sessão individual com ele, fui na casa dele, e aí ensinei 1001 técnicas, e uma das técnicas que eu ensinei para ele foi essa, dele ficar amigo do set. Tá? Porque se você já entrou num set de cinema ou já viu uma foto, tudo ali quer te matar. É tudo muito grande, é cheio de gente. Tem um boom, que é uma parada desse tamanho que os caras enfiam na sua cara. Né? Isso tem aqui, uma lente, aí tem uma lente enorme, né, na sua frente, aí tem um maquinário, aí tem um monte de luz. Cara, nada ali é natural, nada ali te ajuda a ser verdadeiro e reativo. Então você tem que desenvolver, tá? Você tem que desenvolver um jeito de você normalizar essa situação. E de você... Então, o Chekhov criou isso porque ele tinha essa dificuldade. Aí eu falei para ele, cara, quando você chegar num set, vai lá, cumprimenta a câmera, fica amigo dela, né? Não encosta muito nela, senão o fotógrafo vai ficar bravo. Mas chega pertinho dela, cumprimenta ela como se fosse uma entidade. Né? Se tiver objetos de cena, se tiver um cenário, interage com aquelas coisas e transforma aquilo para você, né? Toma conta daquele espaço, seja o espaço da cena, como o espaço todo à sua volta. Tá? Cria relação com tudo aquilo. Porque a câmera tem que gostar de você, então, pô, gosta dela, faz ela gostar de você. Né? E aí eu falei tudo isso para ele, mostrei para ele, né, algumas dicas sobre isso. Passou 2 semanas, ele falou que tinha pegado uma propaganda de 30 mil reais, cara. Eu falei, meu Deus, cara, o que você fez? Ele, cara, eu fiz o que você mandou. Eu cheguei no teste
E aí eu dei oi pro diretor, aí eu cheguei, tinha assim um sofá, um videogame, uns brinquedos e tal. Eu nem falei nada pra ninguém, o diretor nem mandou fazer nada ainda, não tinha nem tirado o negócio. Eu já fui lá enquanto eles estavam se organizando, eu deitei no sofá, eu abracei os negócios, eu brinquei com os bonequinhos, eu peguei o controle, botei o pé pra cima, não sei o quê. Aí eu falei, meu Deus. Ele levou ao pé da letra o negócio. E aí o diretor nem fez o teste, cara. Porque eles estavam ali já o dia inteiro procurando pessoas que se comportassem como donas daquele espaço. Que era o quarto de um jovem que joga videogame, não sei o que, né? E, cara, todo mundo ficava meio, né, tipo, como se tivesse, você fosse a visita na casa de alguém, sabe? Que você fica meio assim, senta na ponta do sofá, pega as coisas com cuidado e não sei o que você fica meio assim. O diretor só falou, não, cara, você já tá aprovado, a propaganda é sua, só deixa eu fazer aqui, né, a sua claquete, que é, né, pra pegar ali idade, altura, não sei o quê. E ele bucou a propaganda, cara. Ele me ligou feliz da vida, assim, agradecendo mundos e fundos. E eu uso isso também. Quando eu fui gravar na HBO, cara, pô, tava gravando num set da HBO. Gigante, cara, umas câmeras enormes, uma puta produção, 200 pessoas em volta. Cara, eu chegava lá mais cedo, se não tava atrapalhando ninguém, eu ia lá, eu ficava amigo do set. Pra eu me sentir confortável, pra eu me sentir em casa. Você, primeiro, como pessoa, tem que se sentir à vontade naquele lugar para depois colocar a roupagem do teu personagem em cima daquilo. Talvez seja um ambiente que teu personagem não tá à vontade. Beleza, mas aí você está colocando, né, a questão da personagem dentro daquele espaço. Não pode ser a questão do Thiago. Você não pode carregar as tuas coisas para dentro do set. Você tem que entrar limpo com as questões da personagem. Então, se ali ela tá à vontade, ela tem que estar à vontade. Não pode ter aquele negocinho que você percebe. Esse ator não tá combinando com esse lugar aí. Claramente, quando vocês viam Malhação, os caras chegavam na cama, deitavam com o tênis em cima da cama. Quem deita de tênis em cima da cama? Né? Então aí você já fica assim, cara, esse quarto aí não é nada dessa pessoa, não sei o quê. Então, cara, ficar amigo do set é uma das coisas, pode parecer meio esotéricas, mas fazem toda a diferença. Toda a diferença. Beleza? Finalizamos então 7 técnicas, vai, que vocês quiseram dar um golpe ali. Foram 7